Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na terça-feira da primeira semana do tempo comum. Inicia hoje o tempo comum. Até então estávamos vivendo o tempo do Natal. Ontem celebramos o batismo do Senhor, que marca também o início da sua vida pública. E agora vamos caminhar no tempo comum até o início da Quaresma. Damos uma parada, depois retomamos após o tempo pascal. Ao constatar que Jesus ensinava com autoridade uma doutrina nova, as pessoas podiam reconhecer logo a ação de Deus no meio delas. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho proposto para nossa meditação é de São Marcos, no capítulo 1, versículo 21b até o versículo 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto que acabamos de ouvir logo no início do Evangelho de São Marcos está inserido na narração de um dia de missão de Jesus. Ele saiu de Nazaré porque lá fora expulso, não quiseram acolher o seu ensinamento, a sua palavra. Foi rejeitado, então se dirigiu a Cafarnaum. São Marcos nos diz que Jesus entrou na sinagoga. As sinagogas foram criadas no período do cativeiro da Babilônia, porque não havia mais o templo que tinha sido destruído, então ela tornou-se um lugar de culto. Foi construída com este objetivo e se tornou o principal lugar de culto dos judeus. O culto da sinagoga é diferente do culto do templo. No culto do templo havia o sacrifício dos animais, cantos, orações, incenso e tudo mais. Na sinagoga, o que havia era a oração, a leitura da palavra e a explanação dessa palavra,
qualquer qualquer pessoa adulta do sexo masculino podia usar ou tomar a palavra e assim explicar um pedaço, um trecho da própria palavra de Deus. Assim, a sinagoga se tornou um lugar de muita influência. Influência no sentido de que, sendo o lugar onde participavam as pessoas, aí podia-se criar a verdadeira dinâmica da vida social, política e religiosa. E quem estava por trás ou no comando da sinagoga eram os escribas. Por isso nós vamos encontrar também muitos atritos de Jesus com os escribas. Bom, voltemos ao Evangelho. As palavras e as ações de Jesus apontavam para algo que o superava. Quem via Jesus olhava. Não corresponde o que ele fala e o que ele faz ao que é possível a um homem comum, o que um homem comum pode realizar. Mas Jesus não era simplesmente um homem comum. Ele era o Filho de Deus. Para dar credibilidade às palavras, os escribas, os rabinos, quando pregavam nas sinagogas, eles precisavam citar algumas autoridades. É igual qualquer pessoa que vai fazer um texto acadêmico precisa citar outros pensadores, outros intelectuais. Mas Jesus não fazia isso e nem precisava disso. Ainda, as suas palavras, as parábolas que ele contava, tocavam as pessoas, porque ele ensinava a verdade de Deus, com o poder e a autoridade de Deus. E as pessoas podiam sentir isso, podiam sentir essa diferença. No entanto, também podia as suas palavras de autoridade provocar. E de fato, provocavam sobretudo as forças do mal, que reagiram de imediato. Sua pregação desmascarava tudo o que escravizava o ser humano. Daí, logo que Jesus entrou na sinagoga, o texto diz: havia ali um homem possuído por um espírito mau. E na presença de Jesus, o espírito mau não conseguia permanecer. Ele gritou primeiro, mas Jesus também poderia ter desmascarado aquele espírito. A pergunta do homem possuído revela justamente a incompatibilidade entre Jesus e o demônio. O que queres de nós? Viestes para nos destruir? Eles não tinham nada em comum. Jesus veio para libertar o homem. O mal, o demônio, queria escravizar o homem no pecado e de todas as outras formas. Então, é preciso falar sobre a questão da possessão demoníaca. Muita gente pega partes e textos do Evangelho que citam espíritos maus, possessões demoníacas, e começam a dizer que não tinha nada disso, que era apenas uma doença, um problema mental e etc. Não, a possessão demoníaca é um fato. E aqui o Evangelho deixa bem claro isso. E Jesus age com o poder de libertação, de expulsar a ação do mal. Agora, existem extremos ao falar, ao pensar sobre essa questão da possessão. Alguns negam, outros querem falar que todo tipo de doença mental é a ação do mal. Alguns
dizem que é só na época de Jesus, então, é que existia a manifestação e a possessão do demônio. Outros generalizam e acham que tudo que é ruim, tudo que acontece de mal na vida, tudo que acontece de mal no coração, no pensamento, é coisa do demônio. Então, não se pode fazer esses extremos de 8 ou de 80, mas é preciso ter um equilíbrio. Saber sim que há a ação do mal, que há possessões demoníacas, mas também tem que ser feito um discernimento. Depois, também é preciso saber que mesmo no lugar sagrado, o mal age. Estavam na sinagoga, um lugar de oração e de escuta da palavra, e ali o mal agindo. Mas onde Jesus está presente de verdade, o mal não consegue permanecer. Também não podemos esquecer em relação a essa questão do mal. Os demônios trabalham sem trégua para fazer o homem pecar. E Jesus mostra que com relação ao demônio não pode haver diálogo. Por isso Jesus já logo diz: cala-te e sai dele. É palavra de poder e de autoridade, não é conversa, não é diálogo. Jesus também não usou palavras mágicas, não ficou fazendo coisinhas e papapá, papapá. Ele agiu com autoridade. Até mesmo a igreja faz isso. A gente pode rezar por cura e libertação, mas exorcismos, o exorcismo maior sobretudo, somente um padre e autorizado pela igreja que pode fazer. Não é porque eu sou padre também que alguém está possuído, então eu vou lá fazer um exorcismo e vai resolver. Não. Para fazer um exorcismo maior, é necessário que o padre tenha uma autorização da igreja, que esteja preparado para aquilo. Porque, na verdade, não são as orações de mais ou de menos que vão resolver. As orações nos colocam na sintonia com Deus, nos coloca a pedir a misericórdia e a bondade de Deus. Mas o que age de fato é o poder e a autoridade de Jesus, no poder e na autoridade dada à igreja. Também é preciso saber quem é Jesus. Os demônios sabem, mas eles só sabem quem é Jesus, mas não o amam e não o adoram. Então, a gente precisa também aprender isso. Não basta eu saber quem é Jesus, mas eu preciso amar e adorá-lo. E muitas pessoas correm muito risco e às vezes abrem portas para o demônio justamente por causa disso. Sabem quem é Jesus, mas não amam, não adoram Jesus de verdade. Se nós não nos deixarmos ser ajudados por Jesus, é a grande lição aqui do texto de hoje. Se não nos deixarmos ser ajudados por Jesus, corremos o risco de nos tornarmos ou permanecermos escravos do mal. Rezemos. Senhor Jesus, nós te pedimos hoje que a tua palavra de poder e autoridade nos liberte de toda ação do mal. Que o teu evangelho abra nossa mente e o nosso coração para viver a íntima união contigo, na graça e na vida de fé. Dai-nos, Senhor, a tua luz, dai-nos, Senhor, o teu poder. Conceda-nos, Senhor, a graça de sermos libertados e permanecer no teu amor. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.